Paz e bem, meditantes. Hoje falaremos sobre a invocação do santo nome de Jesus. Desde os primeiros séculos da Igreja, o nome de Jesus se tornou a palavra preferida para quem deseja obedecer aquele preceito bíblico que diz: orai sem cessar. O apóstolo São Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, nos diz assim: Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime e elevado, muito acima de outro nome. Perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo São Pedro, se referindo ao nome de Jesus, nos diz assim: não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. O Catecismo da Igreja Católica, número 2668, diz assim: a invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua. O mesmo Catecismo, o número 2667, diz assim: esta invocação de fé muito simples foi desenvolvida na tradição da oração em várias formas, no Oriente e Ocidente. A fórmula mais comum, transmitida pelos monges do Sinai, da Síria e do Monte Athos, é a invocação: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Porém, a forma mais simples é a repetição do nome de Jesus, sem nenhum acréscimo. Simplesmente o nome Jesus. É assim que praticamos a meditação na Efrã. Em silêncio e em quietude, o meditante repete sem cessar o nome de Jesus durante todo o tempo da meditação. Os cristãos orientais, muito mais do que nós ocidentais, conservaram a tradição de invocar continuamente o santo nome de Jesus. Eles costumam fazer esta invocação utilizando um cordão de lã com vários nós, num formato semelhante ao rosário mariano. A origem deste instrumento de oração, chamado de combusquine, é atribuída a São Pacômio, pai dos monges cenobitas, que viveu no século IV. Ao longo dos séculos, muitas obras foram escritas sobre a invocação do nome de Jesus. Um grande autor, chamado São João Clímaco, viveu no Monte Sinai como monge na primeira metade do século VII. Ele morre no ano 650. Na obra famosa dele, chamada Escada, ele nos ensina assim: que sempre o pensamento da morte se deite convosco e convosco desperte, e assim também a oração monológica de Jesus. Que oração é esta? Esta oração monológica é justamente a repetição pura e simples do nome de Jesus. O mesmo autor continua dizendo: que a lembrança de Jesus se confunda com a vossa respiração. Que vossa oração ignore toda multiplicidade. Uma única palavra bastou ao publicano e ao filho pródigo para obter o perdão de Deus. Nada de rebuscamento nas palavras de vossa oração. Quantas vezes os balbucios simples e monótonos das crianças fazem o pai ceder. Uma única palavra do publicano comoveu a misericórdia de Deus. Uma única palavra cheia de fé salvou o ladrão. A prolixidade na oração frequentemente enche o espírito de imagens e o dissipa.
enquanto, muitas vezes, o efeito de uma única palavra é recolhê-lo. Uma outra obra maravilhosa sobre a invocação do nome de Jesus é conhecida como Relatos de um Peregrino Russo, uma obra escrita na segunda metade do século XIX. É a história de um camponês devoto que, desejando orar continuamente, sai à procura de mestres espirituais pelo vasto território da Rússia. Passando por diversos mosteiros e igrejas, conversando com diversas pessoas experimentadas na oração, ele descobre a beleza e a riqueza da invocação do santo nome de Jesus. Amados meditantes, o santo nome de Jesus é a nossa oração monológica. Em nossas meditações, este é o nome a ser invocado. Em nossos afazeres cotidianos, este é o nome a ser lembrado. Este é o nome que nos leva a viver o tempo todo na presença de Deus. Paz e bem.